Olá! Vamos conversar sobre os cordados vertebrados mamíferos hoje e um gato acabou de pular na mesa do computador. Vem aqui, Gaspar. Vem, neném. Eu acho que ele quer aparecer no vídeo. Olha, gente, um mamífero cordado, subfilovertebrados. Olha só. A gente pode observar aqui no Gaspar, se ele deixar, ele não vai deixar. A gente pode observar características dos mamíferos no Gaspar, mas ele não tá afim, então vamos seguir com as nossas fotinhos mesmo, que é mais fácil. Tá, olha só, aqui é um lobo-guará, aqui nós temos girafinhas, minhas parentes, aqui nós temos uma anta, parente do Tiago, aqui nós temos jaguatirica, minha parente também, porque eu sou muito gata. E aqui temos um tatu. Olha, gente, tatu é um bicho muito esquisito, mas eu acho tão legal, justamente porque ele é esquisito. Então vamos ver. Características gerais dos mamíferos, tá? Principal característica dos mamíferos, gente, eles mamam. Que chocante, não é mesmo? Eles mamam, eles são fedidos e eles são peludos. São características que só os mamíferos possuem. Então, basicamente, presença de glândula mamária, o que não quer dizer presença de teta, não quer dizer presença de mamilo, mas a grande maioria sim. Tem mamas formadas por essas glândulas mamárias, com biquinhos apropriados para os filhotes conseguirem tomar o leite de uma forma mais adequada, né? Mas enfim. Desenvolvidos nas fêmeas, as glândulas mamárias, nos machos não. Isso é uma das diferenciações sexuais secundárias mais marcantes, assim, quando a gente analisa, por exemplo, um primata. Que mais? A pele é queratinizada, é impermeabilizada, ela tem vários apêndices que são formados pela epiderme. Esses apêndices incluem pelo, algumas escamas, unhas e garras. Beleza. Que mais? Que mais que os mamíferos têm de característica importante? Glândulas odoríferas. Glândulas odoríferas e glândulas sudoríparas, tá? As glândulas odoríferas, elas vão dar um odor característico de cada um dos mamíferos e elas são mais importantes ainda nos mamíferos que são animais sociais, tudo bem? Então, o cheiro de cada mamífero é único e tem um cheiro que é comum a toda a espécie, mas dentro da espécie os indivíduos têm cheiros diferentes entre si. Muitas vezes esse artifício do odor é utilizado para os animais conseguirem identificar outros animais da sua família, da sua espécie, do seu grupo, enfim. Tudo bem? Que mais? Embaixo da epiderme tem a derme e para baixo da derme tem a hipoderme, que é uma camada rica em tecido adiposo. Isso é uma característica também comum a todos os mamíferos. Que mais? Eles também têm diafragma. Os mamíferos têm diafragma. Gente, diafragma é uma coisa muito incrível, né? Porque a gente consegue respirar em qualquer posição que a gente esteja. Tudo bem? Os mamíferos conseguem respirar de ponta cabeça, ou de qualquer outro jeito, que qualquer posição que o corpo do mamífero esteja, ele vai conseguir inflar os pulmões de uma forma muito satisfatória por causa da presença do diafragma, que é uma musculatura que separa no tronco, dentro do tronco, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Tudo bem? Isso é muito importante. Beleza, vamos ver aqui, olha só. Quero que vocês observem. Aves e mamíferos são ambos grupos de temperatura estável no corpo, ou seja, ambos os grupos têm a temperatura sempre igual ao longo do tempo, independente da temperatura que esteja o ambiente, tá? Esse acesso endotérmico à vida é um acesso de alto custo e isso demanda uma série de adaptações para isolamento térmico do animal e tal, e também faz com que tanto aves quanto mamíferos tenham uma demanda energética muito, muito alta, tá? Não estou dizendo que é uma coisa que é prejudicial, apenas que é um modo diferente de acessar a vida, tudo bem? Mas, observem nessa árvore, nesse cladograma, que os mamíferos ramificam antes de testudine. O que é testudine? É quelônio, tartaruga, tá bom? Então, olha os répteis que a gente chama de répteis aqui no meio, ó. Isso daqui é tartaruga, isso daqui são os escamados e isso daqui são os crocodilianos. Os mamíferos ramificam antes de quelônio e as aves surgem depois de crocodiliano. Ou seja,
dois momentos diferentes do processo evolutivo, surgiu a característica endotermia e permaneceu existindo nesses dois grupos, tudo bem? Porque é uma característica que favorece a sobrevivência dos organismos, especialmente em locais de temperaturas extremas, ou muito quente ou muito frio. Beleza. Olha só, aqui a gente está vendo o grupo que originou os mamíferos modernos, que são os mamíferos primitivos. Temos monotremados, tá, gente? Quem é monotremado moderno? Quem é monotremado moderno? Eita, nós. Tá que tá hoje o negócio. Não funciona. Ele não quer. Não tá querendo saber de funcionar. Tudo bem. Quem é monotremado moderno? Ornitorrinco e Ecdna, tá? Mas existiam muitas outras espécies de monotremado que não existem mais. Depois da ramificação dos monotremados, qual que é o lance do monotremado? O que o monotremado tem de diferente dos outros mamíferos? Eles botam ovo. E as glândulas mamárias não têm mamilo. Então, eles têm glândulas mamárias, são na região abdominal, como dos outros mamíferos também. Porém, não tem um mamilo, o que é uma coisa que até faz sentido evolutivamente, se você considerar que tanto o ornitorrinco quanto a Ecdna, mesmo desde bebês, eles têm um bico. E isso ia, então, provavelmente causar algum prejuízo para a mãe, se ela tivesse um mamilo e ele fosse acessado com bicos, né? Não ia ser gostoso, tá? Próximo grupo que ramifica aí do grupo de mamíferos, do ramo principal de mamíferos, é o grupo dos marsupiais. O que são os marsupiais? Marsupiais são organismos que têm uma bolsa no abdômen. O filhote nasce ainda muito no comecinho do desenvolvimento embrionário, bem ainda não terminado ainda, durante a fase de feto dele. Vai nascer, vai entrar no marsúpio, que é essa bolsa que geralmente é na fêmea, e vai mamar, tá? Ali dentro do marsúpio ele vai concluir o desenvolvimento embrionário dele. Então, já fora da barriga da mãe, fora do útero, mas dentro de uma bolsa que fica na parte externa do corpo, onde ficam as glândulas mamárias. Esse filhote tem que chegar ali meio que sozinho. E aí, geralmente, o número de filhotes produzido é mais alto do que o número de filhotes que chega a concluir o desenvolvimento embrionário, tá? Aí a gente tem aqui o Brasilestes stardust, muito fofinho, maquiado. Por quê? Por que ele tá aí? Esse é o mamífero primitivo, marsupial primitivo, de maior porte, que foi encontrado já nas Américas, e ele é aqui do Brasil. Por isso chama Brasilestes. E o nome dele é Stardust, em homenagem ao Ziggy Stardust, porque a pesquisadora que descobriu, chama Marileia, a pesquisadora que descobriu este mamífero, que é a primeira autora do papel onde ele foi descrito, do trabalho onde ele foi descrito, ela fez uma homenagem aí póstuma ao senhor David Bowie. Tudo bem? Ele morreu um mês depois que descobriram esse marsupial. E aí ela decidiu fazer uma homenagem. Muito fofinho, né? Então tá, ele era bem grandão comparando com outros mamíferos do período. Os mamíferos do período geralmente tinham 15 centímetros de tamanho no máximo. E o Brasilestes era bem grandão, ele tinha 50 centímetros. Tamanho de um gambá, desses gambá mão pelada que a gente encontra por aí. Inclusive era bem parecido com ele. Tudo bem? E aí depois surgiram os placentários. Tatu já é placentário, gente. Tem uma carinha bem primitiva, né? É uma espécie bem antiga mesmo. Tem muitas espécies de tatu e elas são todas antigas. E hoje em dia a gente tem aí, vocês conseguem observar, uma irradiação adaptativa muito grande, certo? Então, muitos grupos de mamíferos modernos. Monotremados. Os monotremados são os mamíferos mais primitivos. Eles são ovíparos, possuem cloaca para poder botar ovo, né? Não possuem mamilos, como eu comentei. E as espécies que a gente tem atualmente são ornitorrinco, esse cara bicudo aqui. E que vocês podem conhecer de um desenho aí famoso. E tem a Ecdna. A Ecdna lembra um ouriço, né? E eu acho o animal mais interessante do que o ornitorrinco, mas enfim, o ornitorrinco é mais famoso do que ela. Não sei se ela se ressente disso. Marsupiais. Os marsupiais, gente, são muito divertidos. Olha esse marsupial voador aqui, ó. Ele plana usando essas membranas. Esse daqui é o demônio da Tasmânia. Diabo da Tasmânia, demônio da Tasmânia, como ele é chamado. É um animal detritívoro,
está em risco de extinção. E aí aqui nós temos vários exemplos e aí geralmente marsupial, como a gente descobriu os placentários primeiro, ou pelo menos o Ocidente descobriu os placentários primeiro, sempre quando a gente vai ver um bicho marsupial, ele tem um nome de algum bicho placentário com a palavra marsupial depois. Então, rato marsupial, esse camundongo aqui, ó, toupeira marsupial, diabo da Tasmânia não, mas lobo marsupial. Esse animal foi extinto por humanos que ocuparam o continente australiano, porque eles se alimentavam das ovelhas que os europeus levaram para cultivar lá. Fim da picada, isso. Sarigueia, daziuro. Daziuro é muito lindinho também, tá semi-extinto. E o bandicoot, tem vários outros animais, o wombat, tem um monte de marsupial legal, interessante, são animais muito interessantes. Continente da Oceania é o lugar onde tem a maior diversidade de marsupiais. Por quê? No momento da deriva continental, durante a deriva continental, no momento que a Oceania se destacou dos outros continentes, ainda não existiam mamíferos placentários. Consequentemente, não surgiram mamíferos placentários que conseguiram alcançar o continente da Oceania. E então não tem placentário terrestre. E aí o que aconteceu? As únicas espécies de monotremado que ainda persistem são espécies da Oceania, e o maior número de espécies marsupiais são marsupiais da Oceania também, a maior diversidade. Por quê? Os placentários não chegaram lá e aí então não conseguem, na competição lá, eles teriam possivelmente tido um maior sucesso evolutivo, como aconteceu nos outros continentes. E aí a maior parte das espécies marsupiais acabou se extinguindo, todos monotremados, não sobrou monotremado em nenhum outro lugar a não ser na Oceania, por causa do surgimento dos placentários, que tem uma reprodução mais eficiente. E aí, consequentemente, o sucesso evolutivo maior. Tudo bem? Aqui tem mais dois animais marsupiais. Esse daqui, ó, que vocês conhecem, que é o koala. Teve vários problemas aí nas florestas, uma queimada florestal muito feia na Austrália há pouco tempo. Consequentemente, os koalas sofreram muito. Eles são animais arborícolas, eles vivem somente no topo dos eucaliptos, eles se prejudicaram muito, mas teve um esforço coletivo aí da população humana australiana para socorrer. Enfim, de qualquer forma, sofreu um impacto muito grande, a população de koalas. E aqui um marsupial brasileiro, que é uma cuíca, gente. Olha que bicho mais fofo. Eu queria muito uma cuíca de estimação. Eu não sei por que não tem cuíca criada para vender, porque elas são incríveis, muito lindinhas. A cauda delas é prensa, elas conseguem se segurar nos galhos e tal. E são muito zoiudas. Olha que coisa mais fofa, com as mãozinhas muito parecidas com as nossas também. Muito legal, cuíca. Para ilustrar como nasce um filhote de marsupial, se liga nesse chiclete mastigado que sai de dentro da fêmea do canguru, e aí depois vai para dentro do marsúpio dela, ó lá, conecta num mamilo lá e fica lá, eternamente mamando. Então aqui bem, logo que ele nasceu, aqui um filhotinho dentro da barriga, já dentro do marsúpio, aos pelinhos em volta das tetas. E aí, né, mamífero, peludo. E aí aqui já um pouquinho mais crescidinho. E aqui bem do meu ladinho, um neném, já maiorzão. Já consegue sair do marsúpio, come também, planta e tal. Mas ele volta e se esconde dentro do marsúpio em momentos de perigo. Enfim, quando a mãe está se locomovendo a grandes velocidades. Que elas correm bem rápido, dando saltões assim, usando a cauda como apoio, inclusive. É muito legal ver um canguru se locomovendo rapidamente. Eles ficam aí dentro do marsúpio para se proteger. Tudo bem? Então, esses são os cangurus.